Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Bem, ainda alguns avisos. Após a missa haverá a bênção dos objetos piedosos no salão da capela. Lembramos também que o Instituto Bom Pastor no Brasil não apoia grupos, movimentos, associações, centros, fóruns, congressos, centros de estudos específicos, ou ainda congregações de leigos, confrarias ou comunidades de vida, etc. O Instituto apoia as iniciativas que estão em relação direta com o seu apostolado em cada localidade e, quando isso ocorre, é de conhecimento dos fiéis. Incentivamos muitíssimo que os pais tragam as criancinhas para a missa, lembrando que é preciso cuidar bem delas. Então, se fizerem um pouco mais de barulho, sair com elas para acalmá-las, ao mesmo tempo não as deixar soltas lá fora. Preciso voltar o quanto antes para a capela. Também a modéstia nas roupas, a decência da lei natural, e vale não só para vir à igreja, mas em qualquer situação da vida. Ombros, joelhos cobertos, tudo que se encontra entre eles, com uma roupa que não seja colada ao corpo e que não seja transparente, uma roupa também mais bem apropriada ao próprio sexo e com a formalidade devida, então em particular na missa, evitando roupas que tenham escritos ou desenhos de personagens, de marcas muito aparentes, de super-heróis e coisas do gênero. E claro, a nossa saudação a todas as mães do apostolado, rogando a Nossa Senhora para que possam viver bem a maternidade realmente como um caminho de santificação. Caros católicos, temos feito sermões bem básicos sobre a vida católica. Já fizemos tratando daquilo em que o católico acredita. Fizemos um outro sermão falando sobre a visão do católico a respeito da moral católica e como ele a compreende, a estima. Fizemos ainda um terceiro sermão falando de como o católico deve se portar na sua vida. São sermões bem básicos para termos uma noção geral da vida católica, mas que ajudam bastante a nos orientar nesse mundo de hoje muito confuso e desorientador. Esses sermões querem ser uma pequena bússola para o católico, sobretudo para aquele que começa agora a viver de modo mais sério e se encontra ainda um pouco perdido. E para aquele que já vem procurando viver como bom católico, serve de lembrete, de singelo exame de consciência para ver se tem procurado realmente viver com um espírito, uma mentalidade católica. Hoje falaremos então do católico e da sociedade. Começaremos pela família, que é a base da sociedade natural, o Estado, e a base da sociedade sobrenatural, a Igreja. Com efeito, caros católicos, da boa condição da família ou da má condição da família decorre a boa condição ou a má condição da sociedade civil e da Igreja. O católico sabe, então, que o casamento foi constituído por Deus ao criar o ser humano, homem e mulher, com a natureza sendo propagada pela união dos dois. Ele sabe que Deus, indo além para deixar ainda mais clara a instituição do casamento, o fez diretamente, ao dizer a Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. O católico sabe que o casamento tem um caráter sagrado. Ele sabe que o casamento é entre um só homem e uma só mulher, que devem guardar fidelidade perfeita um ao outro. Ele sabe que essa fidelidade deve ser total no campo da castidade e que essa fidelidade significa também a confiança total entre os esposos, cada um assumindo como suas as alegrias e as tristezas do cônjuge. O católico sabe que marido e esposa são a mesma carne, os mesmos ossos. O católico sabe que o matrimônio é para a vida toda, que ele é indissolúvel, que somente a morte de um dos cônjuges desfaz o vínculo conjugal.
Ele sabe, portanto, que não existe divórcio que rompa o vínculo estabelecido pelo casamento. Ele sabe também que existe a obrigação para os casados de habitar sob o mesmo teto e que a separação de corpos só pode ser feita com causa grave estabelecida na doutrina da Igreja. Ele sabe que deve cortar imediatamente as tentações de separação. Ele sabe que elas vão crescendo pouco a pouco, se não faz imediatamente. Ele sabe que um dos piores castigos que Deus pode dar a quem alimenta o desejo de separação é permitir que a separação realmente ocorra. O católico sabe que o casamento é um contrato entre um só homem e uma só mulher e que esse contrato é exclusivo entre os dois e que é um contrato perpétuo. Ele sabe que a finalidade primária do matrimônio é a geração e educação dos filhos. Ele sabe que a união dos corpos, levada à sua consumação, deve ser sempre feita de modo apto à geração dos filhos. O católico sabe que a união dos corpos, que os atos que preparam para isso, que as demonstrações de afeto que dispõem a isso, ele sabe que todas essas coisas só podem ser feitas por um homem e uma mulher unidos pelo matrimônio. Ele sabe que é preciso um pai e uma mãe unidos de maneira indissolúvel para educar bem um filho. Como dissemos, a finalidade primária do matrimônio é não só gerar, mas é gerar e educar os filhos. O católico sabe que a finalidade secundária do matrimônio é a ajuda mútua, o amor mútuo e a sedação da concupiscência. O católico sabe que uma das finalidades secundárias, ou todas elas, podem ser legitimamente buscadas pelos cônjuges, desde que a finalidade primária não seja impedida. Ele sabe, portanto, que jamais a finalidade secundária pode ser buscada sem a finalidade primária, que é a geração e educação dos filhos. O católico sabe, portanto, que o uso de métodos contraceptivos, quaisquer que sejam eles, é gravemente pecaminoso. Sabe também que o aborto é o assassinato do mais inocente dos seres humanos. O católico sabe que o uso dos chamados métodos naturais só pode ser lícito com uma causa realmente séria. Ele sabe que o uso desses métodos chamados naturais, sem esses motivos sérios, é ilícito e prejudicial para o casal e para a família toda. O católico sabe que igualar a finalidade primária com a secundária ou invertê-las é uma tragédia para o casamento e para a sociedade. A mera equivalência das finalidades leva a um amor cada vez mais egoísta e sensual entre os esposos, buscando prazer sem a prestação de gerar filhos. Sabe que a mera equivalência entre essas finalidades leva à contracepção, ao aborto e às uniões contra a natureza. O católico afirma que a geração e educação dos filhos é a finalidade primária do casamento e vive em consequência, com generosidade, aceitando os filhos que Deus quiser lhe dar. O católico sabe que quem casa quer filhos, muito mais nobre do que o ditado que diz que quem casa quer casa, não quem casa quer filhos. O católico sabe que o pecado contra a castidade é um duplo pecado para quem é casado, pois é um pecado contra a castidade e é também um pecado contra a justiça, dado que só a esposa tem direito ao corpo do marido em relação a isso e vice-versa. Então é também um pecado de injustiça para com o cônjuge. O católico sabe que os pecados contra a castidade no casamento, cometidos sozinho ou com o cônjuge, são pecados que abrem a porta para problemas na família, egoísmos, brigas, falta de hierarquia entre os esposos, entre pais e filhos, mentalidade contraceptiva que vai fundamentar toda a cultura de morte com a contracepção efetiva, com o aborto. O católico sabe que a fidelidade e a indissolubilidade do matrimônio são coisas excelentes. Excelentes, em primeiro lugar, para o bem dos filhos.
O gênero humano, para se propagar de maneira ordenada e conveniente, precisa do casamento fiel e até o fim da vida. É isso que permite gerar e educar bem os filhos. Sem isso, é uma convulsão de sensualidade, de discórdias, de ciúmes, de filhos, sem o devido cuidado do pai ou da mãe ou de ambos. E isso leva ao caos social em que vivemos hoje, em que o casamento entre um só homem e uma só mulher para toda a vida está quase totalmente destruído. O católico sabe que a fidelidade e a indissolubilidade são excelentes para favorecer o amor mútuo e a ajuda mútua entre os esposos. O católico não considera absolutamente a fidelidade e a indissolubilidade como um peso ou como um mal necessário porque foi imposto por Cristo. Não. O católico sabe que tudo isso é excelente. O católico sabe que o amor conjugal é um amor de caridade entre os esposos e sabe que o amor de caridade é um amor de amizade. Ou seja, o católico sabe que o amor conjugal deve ser baseado na virtude e levar ambos à virtude. Ele sabe que esse amor deve ser mútuo e manifesto entre os cônjuges, que deve haver comunicação constante e diálogo de qualidade entre eles. Finalmente, esse diálogo e essa comunicação para nutrir esse amor. Finalmente, eles sabem que o amor de amizade é também um amor de sacrifício, que um cônjuge busca o bem verdadeiro do outro sacrificando-se, ou seja, busca para o outro as virtudes, a santificação, para que o outro alcance o céu, preocupando-se, à medida em que isso é possível, mais com o cônjuge do que consigo mesmo. O católico sabe que Cristo elevou o contrato do casamento ao status de sacramento, um dos 7 sacramentos. Que elevação tem o casamento e que nobreza é um sacramento. Ele sabe que o sacramento do matrimônio dá o aumento da graça santificante no momento da sua recepção, para que o marido e a mulher sejam bons esposos imitando Cristo e a Igreja, participando da união de Cristo com a Igreja. Ele sabe também que o sacramento dá direito às ajudas de Deus para que possam viver bem o matrimônio até o fim da vida. E ele tem conhecimento que é preciso rezar pedindo essas graças e sabe que é preciso ser fiel a elas para que essas graças não diminuam. O católico, então, deve pedir as graças, porque Deus se obrigou a conceder essas graças quando os casados rezam, pedindo-as. O católico sabe que o matrimônio se sustenta pela união dos esposos em Cristo. Sabe, portanto, que é preciso ter vida espiritual e de oração, e sabe que deve haver vida de oração em família. O católico sabe que o casamento tem uma hierarquia e que o homem é o chefe da família. Ele sabe que essa hierarquia deve ser inteiramente baseada na caridade e no amor. Ele sabe que a esposa não é filha nem subalterna militar do marido, algo do gênero. Ele sabe que a esposa é sua companheira. Ele sabe que a esposa é companheira de vida do marido, carne da sua carne, osso dos seus ossos. Ele sabe que o marido deve amar profundamente a sua esposa e a esposa sabe que essa hierarquia no amor em nada lhe diminui a dignidade. E ela entra nessa sociedade com a consciência da existência dessa hierarquia. Como ela entra em um emprego sabendo que tem um chefe, ou como entra em um convento sabendo que tem uma superiora. E o homem sabe que ser chefe é para o bem do esposo e dos filhos e não para... O católico sabe que o maior bem na família, a graça, é a paz. Cada membro da família procura então negar-se a si mesmo para que haja paz na família, para que a vida em família seja agradável e feliz, para que todos gostem de estar no lar, sem fugir dele, prolongando indevidamente o trabalho ou procurando eventos sociais para permanecer longe do lar. O católico sabe que a educação dos filhos é, em primeiro lugar, um cuidado com a saúde da alma dos filhos, para formá-los na fé, na vida de oração, nas virtudes, na prática dos mandamentos,
fazendo que recebam os sacramentos nos momentos devidos. O católico sabe ainda que a educação é o cuidado com a saúde do corpo, com a boa educação dos sentimentos, que é o cuidado com as outras faculdades da alma, a inteligência, a vontade, a memória, a atenção, por exemplo. O católico sabe que deve ser atento ao desenvolvimento do filho para buscar ajuda, se percebe atraso. Ele tem conhecimento que essa educação deve ser baseada na caridade, sem jamais se deixar levar pela impaciência, pela raiva, mas com a negação de si mesmo, com firmeza e suavidade, procurando sempre ir melhorando pouco a pouco nesse campo. O católico procura estudar sobre a educação dos filhos nos mais variados âmbitos, sobre comportamento, sobre como lidar com birras, sobre como corrigir, sobre como estabelecer rotinas para ajudar o filho e a família, como, por exemplo, uma coisa básica, rotina de sono. O católico sabe que não pode simplesmente ir empurrando tudo isso com a barriga, com um aparente bom senso, ou baseado no que os outros fazem ou dizem, ou baseado em coisas vagas. O católico sabe que a educação dos filhos é uma educação para a boa liberdade, para a liberdade dos filhos de Deus, uma educação para dar os meios, a fim de que os filhos possam saber o que é certo, para que possam raciocinar corretamente, para que possam ter a força para agir bem, apoiados em Deus. É uma liberdade dada e conquistada pouco a pouco, conforme o bom desenvolvimento do filho nos mais variados âmbitos. O católico sabe que os filhos devem obediência aos pais. Ele sabe que quando chegar o fim do dever de obediência, os filhos deverão continuar guardando o respeito aos pais e que deverão sempre estar dispostos a ajudar os pais materialmente e espiritualmente. Ele sabe que os filhos devem dar atenção aos pais e honrá-los sempre. Sabe que os filhos devem rezar pelos pais. O católico tem conhecimento que a finalidade última do matrimônio e da vida familiar é a santificação dos seus membros. Que nessa sociedade, cada um deve ajudar o outro a se santificar. Que cada um, pai, mãe e filhos, deve fazer a sua parte, evitando a competição entre si. São todos sócios e não concorrentes. Os problemas devem ser resolvidos com caridade. Se Deus nos colocou em uma família e colocou a todos nós, é para cooperarmos uns com os outros, para chegarmos todos ao céu. O católico sabe que a família tem uma importância tremenda. Pai e mãe de família sabem que seu primeiro dever de Estado é a família. O católico, enfim, sabe que a família é uma via de santificação, pois é uma via de negação de si mesmo, uma via para vencer o amor próprio, uma via para crescer nas virtudes, uma via para crescer no amor ao próximo e no amor a Deus e em todas as demais virtudes. O católico ama a sua família com os defeitos e as qualidades de cada um. Ama a família, a missão da família, tal como ela foi constituída por Deus, e o católico ama a sua família, a família que Deus lhe deu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.